A Ucrânia acabou de realizar o maior ataque desta guerra. Foi tão devastador que, num piscar de olhos, a frota aérea russa perdeu 34% de seus bombardeiros. Esta foi a maior perda que a Rússia sofreu desde a Segunda Guerra Mundial, desde a Operação Barbarossa. Aqui estão mais detalhes. A Ucrânia afirma ter atingido mais de 40 bombardeiros russos em uma operação especial em grande escala que, segundo o Serviço de Segurança do país, visa destruir aeronaves bombardeiras inimigas. Os ataques teriam ocorrido em várias bases aéreas russas, algumas a muitos milhares de quilômetros da Ucrânia. Duas localidades são entendidas como sendo na Sibéria, a base aérea de Belaya, no sul da Rússia, e a base aérea de Olenia, que fica ao norte, perto de Murmansk. Adivinha? Apenas horas depois da notícia do ataque, as forças de segurança ucranianas realmente divulgaram o vídeo do ataque. Espero que o YouTube não restrinja este vídeo devido aos eventos posteriores. Por favor, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo para nos ajudar com o algoritmo. Mas aqui está o resultado do ataque. Aqui você pode ver no mapa todas as bases que foram atacadas e, de fato, a base oriental Beliaira, bem, essa base aérea está mais distante da fronteira ucraniana do que a distância entre Nova York e Los Angeles. Então, a Ucrânia está realmente atacando profundamente dentro da Rússia e Putin está em pânico. Isso porque desta vez não eram drones viajando da Ucrânia. Na verdade, esses drones decolaram da Rússia e atacaram bombardeiros russos. Aqui está Zelensky compartilhando mais detalhes deste ataque apenas minutos antes deste vídeo. Hoje, uma operação brilhante foi realizada em território inimigo, visando apenas objetivos militares, especificamente o equipamento usado para atacar a Ucrânia. A Rússia sofreu perdas significativas totalmente justificadas e merecidas. A preparação durou mais de 1 ano e meio. Cada detalhe do planejamento e organização foi executado com perfeição. Pode-se dizer com confiança que esta foi uma operação absolutamente única. O mais interessante, e isso agora pode ser declarado publicamente, é que o escritório de nossa operação em território russo estava localizado diretamente ao lado da sede da FSB, em uma de suas regiões. No total, 117 drones foram usados na operação, com o mesmo número de operadores envolvidos. 34% dos transportadores de mísseis de cruzeiro estratégicos em bases aéreas foram atingidos. Nossas pessoas operaram em várias regiões russas em 3 fusos horários diferentes, e as pessoas que nos auxiliaram foram retiradas do território russo antes da operação. Eles agora estão seguros. É genuinamente satisfatório quando algo que eu autorizei há 1 ano e 6 meses se concretiza e priva a Rússia de mais de 40 unidades de aviação estratégica. Continuaremos este trabalho. Mesmo antes desta operação, tínhamos informações indicando que a Rússia preparava outro ataque massivo. É crucial que todos atentem aos alertas de ataques aéreos. Na noite passada, quase 500 drones russos atacaram. Eles têm aumentado semanalmente o número de unidades usadas por ataque. Agora, eles também prepararam mísseis calibre lançados de porta-aviões. Sabemos exatamente com quem estamos lidando. Defenderemos a Ucrânia e seu povo por todos os meios disponíveis. Não queríamos essa guerra nem por um segundo. Oferecemos aos russos um cessar-fogo. Desde 11 de março, a proposta dos Estados Unidos da América para um cessar-fogo total e incondicional está disponível. Foram os russos que escolheram continuar a guerra, mesmo sob condições em que o mundo inteiro está pedindo o fim das matanças. É imprescindível exercer pressão sobre a Rússia para trazê-la de volta à realidade. Pressão por meio de sanções, nossas forças e diplomacia. Tudo isso deve funcionar. Logo após o ataque, estávamos ao vivo na nossa transmissão diária das 16 horas, horário do leste. E nesta transmissão ao vivo, tenho ninguém menos que o correspondente do Keep Post, Jason J. Smart. Discutimos detalhadamente como esse ataque ocorreu, suas implicações para o futuro da guerra e a possível retaliação da Rússia. Veja o clipe da transmissão ao vivo. Tudo bem, estamos ao vivo, segunda vez que estamos fazendo a introdução ao vivo, mas hoje temos ninguém menos que o correspondente do K-Post, Jason J. Smart, e isso porque este pode ser um dos maiores dias da guerra, pelo menos a guerra Rússia-Ucrânia.
A Ucrânia realizou seu maior ataque até o momento, correto, Jason? Isso é enorme, sim. Este é definitivamente o maior dia da guerra em mais de 3 anos. É absolutamente enorme. A Rússia sofreu uma derrota, a maior derrota que enfrentou em 84 anos. O pior ataque que já recebeu em suas aeronaves foi em 22 de junho de 1941, quando a Operação Barbarossa começou. Isso é quando nazistas invadiram a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Mas hoje tem um valor estratégico que foi realmente pior para a Rússia do que isso. Este é um dia histórico na história. E é realmente um divisor de águas na guerra. 100%. Então vamos esperar alguns segundos para as pessoas se juntarem. A propósito, se vocês podem nos ouvir direito, esta é a primeira vez que estamos fazendo a entrevista. Espero que vocês não estejam ouvindo minha voz 2 vezes quando Jason está falando. Apenas digam sim no chat para eu saber que temos aproximadamente, temos 800 pessoas assistindo ao vivo. Sim, o som está bom. Temos batidas de Chris. Mas sim, vamos começar. Então, como isso aconteceu? Eu sei que é só eu ou o áudio de quem está meio baixo? O áudio do Jason está. Ok, deixe-me ver se consigo aumentar o áudio do Jason. De acordo com o que você mencionou, muitas pessoas nas redes sociais estão comparando este ataque com o do Pager, sugerindo que pode ter sido uma tática de massagem. Você pediu para eu compartilhar sobre como foi a preparação para este ataque, pois pelo que você leu, foram anos de preparação. Isso foi enorme. Isso levou pelo menos 1 ano e meio de planejamento e execução. Foi feito pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, que é o Serviço de Segurança da Ucrânia. E obviamente eles mantiveram isso muito secreto e é um enorme sucesso. E o que foi incrível nisso foi que a maioria dos drones que foram lançados dentro do território da Rússia, ou seja, eles não vieram do território ucraniano. Os ucranianos subornaram pessoas para trazer coisas ao país devido à corrupção dos russos. Eles também usaram russos locais que acreditavam estar criando drones para o exército do país. Eles estavam ajudando a criar drones que foram usados contra o exército russo. Os russos começaram uma caça às bruxas selvagem, algo que eu mencionei no vídeo que postei no meu canal do YouTube. Eles estão ficando absolutamente loucos, tentando entender como tudo isso ocorreu. Hoje, domingo, mesmo assim, a Duma, o parlamento russo, realiza reuniões de emergência para discutir como isso ocorreu. Blogueiros militares russos comparam o evento ao Pearl Harbor da história da Rússia. Alguém fez uma pergunta interessante sobre os drones. Como você disse, esses não eram drones vindos da Ucrânia. Eles decolaram dentro da Rússia. Sim, parece que decolou dentro da Rússia e atravessou o país. Não apenas perto da fronteira ucraniana, mas no extremo norte, em Murmansk. Isso é ao norte do Círculo Ártico. Estamos nos referindo ao extremo leste, onde a Rússia posicionava suas aeronaves para desafiar as forças americanas, especialmente a Marinha e suas frotas, no Oceano Pacífico. Isso é enorme. Isso atrasa a Rússia, não apenas que tem menos aviões do que antes. Sua capacidade de projetar força globalmente mudou por causa disso. E nós sempre falamos sobre loucura, destruição mútua assegurada. Bem, a capacidade da Rússia de garantir destruição em caso de ataque acaba de ser significativamente degradada, sim. Além disso, alguém questiona como a Rússia responderia, pois parece que teremos negociações amanhã também, que discutiremos mais tarde na transmissão. Você acha que elas ainda vão continuar? Certamente a Rússia ficará irritada. A Rússia está muito irritada e seus negociadores acabaram de chegar há algumas horas. Parece que ainda estão no cronograma para as negociações. Mas ninguém realmente esperava nada dessas conversas. Então, eu não acho que a Ucrânia arriscou ou perdeu algo. A Rússia tem sido insincera ao dizer que quer iniciar conversas. Não fez nada para mostrar isso. Nos Estados Unidos da América, o presidente Trump e J.D. Vance, que não é um apoiador ucraniano, disseram que os russos estão sendo irreais e injustos, exigindo mais território da Ucrânia, além do que está ocupado. Eles querem outros 60% de outras áreas para então começar a falar sobre negociações. Não é sério. A Rússia não quer negociar. Nossa audiência tem mais foco na China, mas cobrimos mais a guerra Rússia-Ucrânia. Algumas perguntas podem ser básicas, de pessoas que não acompanham. Alguém disse que Putin deveria ter ouvido Trump e negociado a paz quando teve chance, e que ele deve estar se arrependendo agora. Ele certamente se arrepende agora.
O incrível é que os americanos sabiam deste ataque antecipadamente. Eles foram informados sobre isso. Trump disse na semana passada que Putin não reconhece o quanto ele fez até agora para garantir que as coisas não piorassem para a Rússia. E pode piorar. Ele provavelmente estava se referindo a isso, eles sabiam que isso estava vindo. E os americanos, provavelmente, tentaram retardar isso, pensando que as conversas de paz começariam e iriam bem. Mas, em algum momento, até mesmo Trump percebeu que não, os russos não querem negociar. Eles não estão sendo sinceros. Eles não estão agindo de boa fé. E o ataque de hoje, como eu digo no vídeo que acabei de postar no meu canal do YouTube, o ataque de hoje é algo que vai degradar a capacidade da Rússia de projetar força no Ártico, e estamos falando do Atlântico, estamos falando contra a Ucrânia, contra a Europa, no Pacífico. Isso é enorme e um grande revés. A maior perda que a Rússia sofreu desde 22 de junho de 1941, quando a Alemanha nazista, aliada da União Soviética, invadiu a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é enorme. Pelo menos 34% dos bombardeiros estratégicos russos usados para dissuasão nuclear foram destruídos. Sim, esses são os antigos bombardeiros soviéticos. Como a produção foi interrompida, qualquer dano não pode ser simplesmente reparado devido à falta de cadeia de suprimentos para substituir as peças. A Rússia não tem capacidade para consertar isso. É importante notar que eles não estavam produzindo rotineiramente grandes quantidades desses equipamentos. Há uma quantidade limitada do período soviético e eles já gastaram muito, se você procurar. Em alguns casos, mais de uma década foi perdida reformando esses aviões, tentando trazê-los para padrões mais modernos. Isso não é algo que se reconstrói em uma semana. Construção. Eles simplesmente não têm as peças ou a capacidade para refazer essas coisas. Se eu começar a sorrir aleatoriamente porque alguém no chat disse "imagine isso", sei que a Ucrânia está alegando que isso custou cerca de 2 bilhões de dólares. A Rússia teve prejuízo com drones de 300 a 500 dólares, segundo relatos. Quando fiz meu vídeo esta manhã, a estimativa era de aproximadamente 3 bilhões de dólares. Agora se diz, atualmente, estima-se que esteja mais próximo de 7 bilhões de dólares, uma derrota massiva. Ao ler os canais de telegrama russos, como eu faço, você vê soldados russos simplesmente chocados. Suas selfies e mensagens de voz para familiares mostram questionamentos sobre o que está acontecendo e como isso é possível, reconhecendo a bagunça total da situação. A Rússia sofreu uma derrota significativa. Sua defesa aérea falhou em perceber o ataque, seus serviços de inteligência falharam e isso é surpreendente. A Ucrânia planejou muito disso e executou de um prédio ao lado do prédio da FSB, o serviço de inteligência russo que está no prédio ao lado. Eles estavam localizados, montando esses drones e se preparando para executar isso. E a FSB, o serviço de inteligência russo, nem mesmo sabia o que estava acontecendo ao lado. Temos muito o que falar, mas esqueci que você mencionou que Trump sabia. Trump tweetou há alguns dias que muitas coisas ruins poderiam ter acontecido com a Rússia se não fosse por ele, e que Putin precisa se alinhar. Você está lendo isso como se Trump soubesse que esse ataque estava vindo. Essa é a teoria que você está dizendo. Não, quero dizer, e na verdade os ucranianos disseram que notificaram a Casa Branca com antecedência. E a propósito, isso é uma grande mudança. A antiga Casa Branca, a Casa Branca de Biden, tinha muito medo de escalada. Terceira Guerra Mundial, guerra nuclear. Jake Sullivan, especificamente, era o responsável por isso. Mas hoje está muito claro, vimos isso ao longo dos últimos meses, é que Trump, de forma alguma, está fazendo muito para ajudar a Ucrânia. Ao mesmo tempo, ele não está fazendo muito para restringir a Ucrânia aos seus olhos. Ouça, se os russos não querem fazer um acordo, eles têm o que tem vindo para ele, e ele não está tentando retardá-lo. Sim, muitas pessoas criticaram Trump, principalmente por causa de alguns de seus comentários. Eu acho que ele fez isso para a Rússia como se estivesse apenas apoiando um pouco o país ou tentando lhes dar uma saída. É assim que vejo a situação. Agora, especialmente considerando que ele tentou o caminho da paz, agora a administração está percebendo. E muitos que eram contra a Ucrânia estão percebendo que é a Rússia que não quer paz aqui. Como mesmo após ser invadida, o que já é muito ruim, a Ucrânia ainda está disposta a negociar com a Rússia e eles estão dispostos a ceder algum território. A Rússia já controla certas áreas, mas exige mais território, ameaçando ir atrás de mais caso não receba.
É incrível que durante as últimas negociações, eles disseram que estão sendo justos, pedindo apenas 5 oblastes, equivalentes a 5 estados dos Estados Unidos da América. Na próxima vez, provavelmente, pedirão o dobro, sendo muito arrogantes. Agora, a Rússia está em uma posição diferente, com um enorme aspecto psicológico. Imagine como o exército, o serviço de inteligência e o povo russo veem o que aconteceu, não podendo dizer que as coisas estão indo bem. A guerra não é mais algo distante na Ucrânia. Isso está acontecendo na Rússia hoje, como mencionei no vídeo que acabei de postar no YouTube. O fato é que agora a população russa está enlouquecendo, sem compreender como isso está acontecendo em seu país, que sempre lhes é informado ser a maior superpotência do mundo. Esta é a parte louca, porque eu vejo muita coisa. Contas pró-Rússia no Twitter sempre reclamam quando a Rússia é atacada, mas foi ela quem começou a guerra. É como os alemães na Segunda Guerra Mundial, queriam bombardear todos, mas quando alguém bombardeava a Alemanha, ficavam irritados e diziam ser um crime de guerra. A Rússia está repetindo isso, iniciando a guerra, mas não querendo contra-ataques. É absolutamente o caso. E é uma espécie de hipocrisia, e na verdade a Rússia já definiu o que aconteceu hoje como sendo uma forma de terrorismo. Eles lançaram investigações criminais sobre o terrorismo, mas foi um ataque militar contra alvos militares. A Rússia invadiu a Ucrânia, sendo essa a única razão pela qual isso aconteceu. Portanto, a Rússia está em uma situação difícil. E quando você olha para a luta interna que agora se desencadeou entre o serviço de inteligência russo e o exército russo, eles estão se atacando, tentando culpar um ao outro, tentando jogar a culpa um no outro, porque quem vai assumir a responsabilidade por essa única maior perda de aeronaves? Desde 1941. Isso também, eu vi um tweet interessante que Preston Stewart, um colega youtuber, postou hoje. É o aniversário de Prigozhin, então eu não sei. Se hoje é o aniversário de Prigozhin, hoje também é o dia da aeronave estratégica do exército russo. Então, é uma data muito auspiciosa. Isso é insano. Alguém acabou de entrar e está perguntando com quem estamos falando. Temos Jason J. Smart, um correspondente especial para OKPost, que está pessoalmente banido pelo Putin na Rússia. Conte um pouco sobre isso para a audiência. Antes de começar, tenho o canal do Jason no chat, acima. Se forem conferir, demorou quase um ano, mas convencemos o Jason a parar de publicar no YouTube. Sim, eu comecei a postar na semana passada, então agradeço a todos que seguem esse chat, ou seguem esse canal, ou se inscrevem nele, eu deveria dizer, mas sim. Então eu fui expulso da Rússia em 2010. Estudei a Rússia, especificamente o regime de Putin. Desde cerca de 2005, 2007, quando eu estava na faculdade, e trabalhei na oposição russa a Putin naquela época, 2006, 2007. Mas em 2010, eu recebi uma carta do Serviço de Segurança Russo, informando-me que eu era uma ameaça à segurança nacional russa devido às minhas visões. Meu trabalho contra o regime de Putin, então, já faz 15 anos e eu mantive isso. E obviamente, eu geralmente moro em Kiev, Ucrânia. Continuo me opondo ao regime de Putin, mas decidi criar um canal no YouTube para aqueles que entendem o que está acontecendo na Rússia. Meu foco é o que ocorre na Rússia, o regime de Putin, e por que ele é uma ameaça global. Há poucas pessoas cobrindo isso, e embora eu viva na Ucrânia, entender nosso inimigo é crucial para derrotá-lo. 100%, e se eu me lembro corretamente, você estava em Kiev quando Putin lançou sua invasão. Estou certo? E o que tem sido engraçado é que durante esta guerra, você viu essa mudança em Kiev. Hoje em Kiev há comemoração. As pessoas estão extremamente felizes. Muito semelhante a quando o Moskva, o navio almirante da frota do Mar Negro, afundou. Grandes celebrações. Todo mundo estava feliz. Você se lembra quando a ponte Kursk, a ponte que conecta a Rússia continental à Crimeia, ocupada pelos russos, foi atacada. Grandes celebrações em Kiev hoje, similares ao passado. As pessoas estão muito felizes e surpresas com a alegria demonstrada. Os russos reagirão? Eles não vão, não podem. Já fazem isso diariamente. Todos os dias, a Rússia ataca hospitais. Ataca infraestruturas, incluindo a energética e escolas. Ao atacar prédios residenciais, a Rússia está envolvida em terrorismo contra o povo ucraniano. Portanto, nada mudará, pois hoje a Rússia recebeu o que merecia.
Temos quase 1.500 pessoas assistindo ao vivo, então se ainda não clicaram no botão de curtir, façam isso abaixo. Muitos de nossa audiência não acompanham a guerra tão de perto quanto você. Talvez você possa explicar como isso beneficia a Ucrânia. É apenas sobre enviar a mensagem ou realmente vai ajudar nas linhas de frente? Isso ajuda a Ucrânia nas linhas de frente. Existem 3 fatores diferentes que tornam o dia de hoje tão importante para aqueles que não acompanham a guerra. Eu vou explicar rapidamente. É que, de um lado, a Ucrânia está frequentemente sendo atacada por mísseis balísticos da Rússia. Eles usam bombardeiros, que são alguns dos bombardeiros que foram destruídos hoje, para lançar esses ataques. Sem eles, a Rússia não pode disparar tantos mísseis balísticos na Ucrânia. Além disso, a Rússia é uma grande potência nuclear, possuindo mais mísseis nucleares do que qualquer outro país do mundo, até mais do que os Estados Unidos. Mas, para implantar esses mísseis, precisa ter coisas como os bombardeiros, essas aeronaves, bem como seus submarinos estratégicos, e isso é algo que também foi destruído hoje, ou danificado significativamente, foi OK-84. Yakutinaberg, que era um submarino importante da Marinha Russa, localizado no extremo norte. Isso também foi danificado hoje. Mais uma vez, drones podem ter contribuído para a queda de um submarino nuclear russo. Hoje isso é absolutamente incrível, mas nem aqui nem lá. Por que isso importa? Isso importa no contexto global e geopolítico devido à capacidade da Rússia de projetar força. A capacidade dos bombardeiros estratégicos foi reduzida, pois dependem de apoio como aeronaves de radar, comando e controle e reabastecimento. A Ucrânia destruiu esses elementos, comprometendo a capacidade de reabastecer aviões no ar. A capacidade da Rússia de projetar força no Pacífico, especialmente se vocês estão interessados na China, acabou de sofrer um golpe significativo. Então, isso coloca a Rússia em desvantagem como uma potência nuclear. E em terceiro lugar, isso é geracional. A Rússia não se recuperará desse golpe nas próximas semanas ou anos. Décadas no futuro para reconstruir o que tinham antes, se algum dia conseguirem. 100%. Agora alguém perguntou se eu posso mostrar o mapa do ataque. Deixe-me colocar isso na tela rapidamente para que as pessoas tenham uma noção. Porque, pelo que eu entendo, você vê isso, Jason? Ok, então, eu acho que essa base foi o principal ponto de ataque, como o mais surpreendente. Então, a distância desta base até a fronteira ucraniana é maior do que de Nova York à Califórnia, ou de Nova York a LA. Então, é aí que é simplesmente chocante. E a outra parte é que os aviões não estavam protegidos, eles estavam totalmente expostos. Porque é insano, é verdade e a propósito, agora isso veio à tona. As pessoas estão indo bem, e os ucranianos divulgaram fotos deles montando esses drones, de acordo com o Ocent. E eles verificaram de onde era. Era na Rússia Central. Os drones estavam sendo montados na Rússia Central, revelando falhas na segurança do país. Isso sugere que não apenas ucranianos, mas também russos estão traindo seu próprio país ao fazer isso. Presumivelmente, os ucranianos estavam recebendo informações de russos que eles haviam corrompido para entregar. O que estava acontecendo se a defesa estava? Onde estava a segurança? Tudo isso deu errado. E muito, muito a leste da Rússia. Ao norte da Mongólia, ocorreu um dos maiores ataques. Ok, faz sentido. E também, você sabe o que foi atacado em cada base, pois foi muito bem cronometrado em todo o país, especialmente considerando o tamanho da Rússia. Isso deve ter levado cerca de 1 ou 2 anos de planejamento. Ah, sim. Foi mais de 1 ano e meio de planejamento, pelo menos. E o que foi incrível, há alguns aspectos diferentes disso, acredite em mim. A história fica cada vez mais interessante à medida que você lê sobre ela. E mais informações vão sair, sem dúvida. Mas é uma das coisas que eu falei no meu vídeo que eu coloquei no YouTube esta manhã. Que é que o que já vemos é que, por exemplo, no extremo norte, Murmansk, que tem uma estrela lá, eu vejo. O que foi destruído lá foram alguns dos Tupolev 95. Então esses são bombardeiros estratégicos. Espere rapidamente, Marmon. Você quer dizer essa base como... Ok, lá. Sim, a base aérea de Olenia. Então isso, foi usada para apoiar as capacidades de ataque nuclear de longo alcance através do Ártico, bem como do Atlântico. Então, perder isso é um grande problema. Sim, isso é insano. Deixe-me ver se consigo algumas perguntas do público, pois as pessoas não acompanham essa guerra tão de perto. Acho que elas têm perguntas úteis para deixar o público mais informado.
Que vingança eu vi na parte da vingança? Eu acho que eles estão retirando o míssil Orishnik. E eles estão retirando. Próximo stream, sabe? Teremos você e Shek juntos. Então Shekin fale sobre o míssil Orishnik e Iskander. Se eu estou lembrando corretamente, esse é o míssil que eles estão retirando. Sim, deixe-me ver. Então, uma coisa que eu acho fascinante quando você está olhando todas essas fotos do que está saindo é que você olha o que sobrou no aeródromo na maioria dos casos e é apenas um esqueleto queimado do que era um avião. Simplesmente se foi. E isso é típico quando você tem algo como combustível de aviação de alta octanagem que explodiu ou que eles já tinham as armas a bordo. E esses foram destruídos. Então as bombas que eles estavam carregando explodiram com esses aviões. E uma coisa que mudou, e isso é uma grande mudança na guerra, é a Ucrânia. Claro, tem drones que treinou usando inteligência artificial por um tempo. Mas sabe o que eles fizeram hoje que foi simplesmente insano? Sim. Então em Poltava, que é a parte central leste da Ucrânia, há um museu militar ao ar livre que tem um monte de aeronaves soviéticas. Os ucranianos usam essa aeronave para treinar inteligência artificial para identificá-la. Quando os drones foram lançados, eles foram treinados para procurar e destruir essas estruturas específicas. Eles foram treinados para ir até as aeronaves, como visto neste museu, e destruí-las. Hoje eles cumpriram o objetivo, e por isso a estrutura foi tão grande. Na maioria dos casos, não foi aleatório ou apenas um piloto, mas a inteligência artificial que retreina o travar e carregar, indo direto atrás das aeronaves russas e as destruindo. É aqui que esta guerra é tão útil em termos de planejamento militar, porque mesmo vocês, como quando colocamos B2S perto de Diego Garcia apenas como uma mensagem para o Irã, eles estavam totalmente expostos. Então, se o Irã quisesse fazer algo assim, há uma possibilidade de que eles poderiam ter feito, mas novamente, muita distância, não terra suficiente. Então é como a OTAN e os Estados Unidos da América estão aprendendo muito com tudo que a Ucrânia está fazendo. Sem dúvida, refiro-me aos eventos atuais na Ucrânia. Uma grande quantidade de dados foi recebida, não apenas por nós, mas também pela OTAN e aliados ocidentais. Sabemos que a Rússia compartilha muitas dessas informações com o Irã, que fornece os drones. Os drones Shahed, projetados por eles e agora construídos na Rússia, fornecem dados sobre seu funcionamento, a eficácia da defesa aérea e os locais onde geralmente são abatidos ou desativados. O Irã utiliza informações obtidas para aprimorar seus drones, que serão usados para fins ofensivos no futuro. Eles compartilham informações com a China, que também recebe muitos dados, e agora dividem informações de satélite com os russos. E outros tipos de inteligência com os russos, mas está obtendo informações sobre o funcionamento desses drones, pois esta é uma nova forma de guerrear. Os norte-coreanos têm em mente ao enviar soldados para auxiliar os russos. Eles estavam esperando que seus soldados aprendessem muito sobre como os drones são usados na guerra moderna. Agora os russos enviaram um monte de norte-coreanos para essencialmente se tornarem moedores de carne. Quero dizer, eles apenas passaram e morreram porque foram alvejados, ou explodidos por drones, e então eles não aprenderam quase tanto quanto eu acho que os norte-coreanos esperavam. Mas, ainda assim, os drones mudaram a natureza desta guerra. 100% e sim, nós temos, na verdade, muitas perguntas interessantes, mas uma coisa que eu continuo me perguntando é que mesmo que eles não estivessem sob estruturas protegidas, os aviões como bases geralmente têm algum tipo de defesa antiaérea, certo? Como antiaéreo. O que aconteceu com todas as máquinas? Então a chave é esta. Agora ouça. Há muitas informações operacionais que ainda não saíram, provavelmente aprenderemos. Mas, olhando para os vídeos que saíram, o que podemos dizer é que eles estavam em proximidade suficiente com as bases aéreas que a Rússia não conseguiu detectá-los e acionar alarmes a tempo. Em segundo lugar, muitos deles voaram a baixa altitude, o que os salvou. Mas o que vemos, e esta é a parte surpreendente, pelo menos um dos vídeos que saiu, e tenho certeza que há muitos mais neste ponto, é que caminhões, apenas imagine como um caminhão normal de 18 rodas, se aproxima, tem uma cobertura macia, não tem uma cobertura dura em cima, e o motorista tira a cobertura macia e começam a voar drones. Então esse cara simplesmente se aproximaria da base militar, e esses drones ucranianos simplesmente decolariam e atacariam esses alvos na base militar russa, próxima
Sim, na verdade eu quero mostrar ao público o vídeo do ataque, não sei se o YouTube nos permitiria, mas tudo bem, é ao vivo. Se a transmissão cair, vocês sabem por quê, mas não se esqueçam de clicar no botão de curtir abaixo. Acho que este é o ataque. Eu sei, Jason, você não vai conseguir ouvir, mas acho que isso não tem som. É assim que o aeródromo Belay está atualmente. Aeronave inimiga estratégica. Tudo está explodindo lá. Oh Deus, mais uma vez, meninas, mais uma. Outra está voando. Onde está? Isso também é onde é insano, o drone. Parece um drone que eu poderia comprar na Amazon. Provavelmente não será muito diferente. Os drones que eles usaram, como alguém mencionou, são muitos drones de $300. Você se surpreenderia com quantos são realmente baratos. Eles não excedem alguns milhares de dólares cada. E o impacto foi de mais de 7 bilhões de dólares em danos, algo que a Rússia não se recuperará por décadas. É aqui que também é assustador, porque eu estava falando com alguém, os Estados Unidos da América não têm a cadeia de suprimentos para produzir este drone em grande capacidade. É tudo China. Isso é problemático para o futuro. De fato, o paradigma também mudou. Os Estados Unidos da América tiveram drones como o Predador, que são grandes e caros de construir. Mas, no final das contas, não são tão eficazes quanto o que a Ucrânia conseguiu fazer. Você se importa muito com o que a Ucrânia fez. Não são? Eu não diria assim. Eles são voluntários. Mas, como pessoas amadoras que decidiram que iriam estudar isso, aprender como fazer drones, como melhorá-los. E eles estão construindo e melhorando eles, e o ar está passando por saltos geracionais em uma base mensal que eles podiam fazer 2 anos atrás, é primitivo comparado ao que os drones podem fazer hoje. A eficácia deles hoje é simplesmente extraordinária. No início da guerra, a Ucrânia era dependente de drones estrangeiros, como os turcos e de outros países. Agora, eles estão exportando drones. Exatamente. O fato é que a habilidade da Ucrânia com drones é simplesmente insana. E onde fica incrível é que a tecnologia associada ao drone, por exemplo, as lentes, o infravermelho que está captando coisas, quão rápido eles podem rastrear coisas, tentando descobrir quem está armado e quem não está no campo de batalha, como identificar se são tropas ou veículos ucranianos ou russos. Todas essas coisas são simplesmente incríveis. E também os avanços na carga útil. Antes eles só podiam carregar, digamos, 1 quilo, sabe? 2,2 libras. E agora eles podem carregar pesos incríveis. Está ficando cada vez mais pesado, o que significa que mais e mais explosivos podem ser transportados. Então, no final das contas, sim, todas essas coisas são mudanças de jogo. O mundo dos drones está tendo saltos geracionais à frente a cada mês. Sim, isso é insano. Então também temos muitas perguntas agora, porque eu não estava prestando atenção no chat. Então vamos passar por essas um pouco. Quero dizer, nós meio que respondemos, mas o custo total ainda não sabemos o número exato. Mas com certeza é na casa dos bilhões. Definitivamente não sabemos o custo exato. Esta manhã, no vídeo que postei no meu canal do YouTube, a estimativa de muito tempo atrás era de 2,1 a 2,4 bilhões de dólares. Atualmente, estima-se que seja mais de 7 bilhões de dólares de perda para a Rússia. E agora, isso é um argumento que muitas pessoas que são contra a Ucrânia usam muito, que a Ucrânia é um país corrupto, então vocês não deveriam apoiá-la. Então alguém fez uma pergunta quando se trata de corrupção. Quem ganha, Ucrânia ou Rússia? Talvez você possa explicar um pouco por que isso
Não é um argumento justo só porque eles são corruptos, o que eles têm um pouco de corrupção, mas novamente são os ucranianos que estão pegando a corrupção, é por isso que estamos aprendendo sobre tudo isso e a Rússia está apenas alimentando essa conversa com desinformação para você. Se queremos falar sobre corrupção, a Rússia acabou de ter o suficiente de sua liderança. Subornou que drones destruíram 34% dos bombardeiros estratégicos. Isso é incrível. É isso que a corrupção parece. A Ucrânia realmente processa a corrupção. Obviamente, há corrupção em todos os países. Por isso, isso vira notícia. Em países normais, incluindo a Ucrânia, porque eles processam, você vai para a cadeia. Envolvimento em corrupção na Rússia faz parte da vida. E é por isso que é muito improvável que cheguem à raiz disso e tentar descobrir como tudo aconteceu hoje, pois, provavelmente, muitas autoridades estão envolvidas em corrupção. Essa é uma das razões pelas quais o exército russo é um desastre. É especificamente que é a corrupção. O exército russo é incrivelmente corrupto, tanta coisa é roubada, e isso é claro. Ótimo para a Ucrânia, porque no final das contas, suas próprias defesas aéreas não funcionam por causa disso. Eles não têm artilharia por causa disso. As pessoas estão saindo do serviço militar por causa disso. Toda essa corrupção na Rússia é extremamente ruim. E uma das razões pelas quais as pessoas evitavam fazer negócios lá, mesmo antes da guerra, pois o país é simplesmente caótico. Se a Ucrânia fosse tão corrupta no topo, a Rússia teria apenas comprado Zelensky, em vez de perder tantas vidas. É muito mais barato. Tipo, ouça, se a Ucrânia fosse realmente corrupta no topo, seria muito mais sábio para a Rússia simplesmente aparecer e dizer: ouça, vamos fazer um acordo. Vocês podem dizer o que quiserem, publicamente. Mas não se aproximem da OTAN, não entrem na União Europeia, apenas, vocês sabem, encontrem razões para atrasar isso, inventem desculpas, certifiquem-se de que isso não chegue ao parlamento para uma votação. E as pessoas poderiam ter feito isso, mas não conseguiram dentro da Rússia. A corrupção está presente em toda a sociedade, mas é no topo onde é mais significativa e clara. É aí que você vê Putin, que, como Elon Musk disse, é sem dúvida o homem mais rico do mundo. Ele roubou sua nação cegamente, e eu sou alguém que estuda a Rússia há 20 anos. Meu doutorado e dissertação foram especificamente sobre o regime e sua política externa. Meu mestrado foi sobre a política externa do regime de Putin na Ásia Central. A corrupção na Rússia é extrema. É o que venho dizendo há 20 anos. E é isso que atrasa o país. Você sabia que de 140 milhões de cidadãos russos, 40 milhões deles não têm água corrente em suas casas? De 140 milhões, 40 milhões não têm água corrente. É isso que a Rússia é, esse mito, esse tigre de papel, que é algo totalmente diferente. E é por isso que, apesar de perder mais de 600 mil soldados nos últimos 2 anos, sendo 600 mil baixas, um jogo da Rússia. Um território menor que o condado de Los Angeles, Califórnia. Em outras palavras, desde 2022, a Rússia perdeu território na Ucrânia. Lembre-se que a população da Rússia é de 140 milhões, o maior país da história do mundo. População real da Ucrânia que não está sob ocupação. Talvez 22 milhões contra 140 milhões. O exército russo é considerado uma piada desde 2022, sendo um desastre total nesse território perdido. E muito disso se deve à corrupção em todo o seu exército, seus serviços de inteligência e nos níveis mais altos. É insano porque, se me lembro corretamente, o pai de Putin era apenas um militar de baixo nível, e agora Putin tem várias casas de bilhões de dólares, não apenas uma. Casas. Várias casas, na verdade, sim. Ele população e é meio incrível. Então esse é o mito de Putin. Putin não é um patriota, e eu argumentaria que ele, na verdade, não é um nacionalista. Putin é um criminoso interessado em ganhar muito dinheiro com seus amigos. E é exatamente o que eles estão fazendo. Eles estão roubando o povo russo e estão obtendo a distração da religião política. O nacionalismo é usado como uma distração para evitar questionamentos sobre a baixa qualidade de vida da população. E eles dizem a eles, por razões políticas, que temos que sofrer um pouco porque estamos em guerra com o mundo. Estamos avançando a grande Rússia ou sofrendo por nossa religião nesta vida, mas estaremos melhores na próxima. Isso é bobagem que contam para controlar a população. É uma ação rotineira deles, e não é a primeira vez na história da Rússia. Esse é um truque comum até mesmo no período imperial, durante o czarismo. No meu canal do YouTube, abordo bastante esse assunto específico.
Entendo que você saiba mais do que eu, mas essa é uma pergunta frequente que recebemos. É como se a Rússia tivesse invadido porque a OTAN estava se aproximando, e é assim que nós respondemos a essa pergunta antes, e talvez você possa nos dizer se é preciso ou não. Então, com base na pesquisa que fizemos antes de 2024, os ucranianos não estavam realmente interessados em se juntar à OTAN. Se você olhar para as pesquisas nacionais na Ucrânia, cerca de 70% não tinham interesse em se juntar à OTAN, eles queriam se juntar à União Europeia por razões econômicas. Porém, a Rússia percebeu que Putin não podia permitir isso por alguma razão. Ele invadiu e anexou a Crimeia, e foi quando houve uma mudança. Os ucranianos perceberam que precisavam se juntar à OTAN para serem um país independente. Muitos estão questionando se a expansão da OTAN foi o que realmente iniciou essa guerra. Como você responderia a isso, já que há a possibilidade da Rússia chegar em algum momento? Isso torna a situação engraçada e risível. Primeiro, a Rússia afirmou não se importar se a Ucrânia se juntar à União Europeia. Então, podemos descartar essa questão. Mas para a OTAN, as fronteiras que a Rússia tem com a OTAN hoje são muito mais longas do que eram apenas 3 anos atrás. Por que isso? Bem, adivinhe. Suécia e Finlândia se juntaram e você tem um mapa bem aí. À nossa frente, Suécia e Finlândia têm fronteiras mais extensas com a OTAN do que antes. O fato é que a Rússia fez mais para trazer a OTAN para mais perto do que jamais poderia ter feito. Por não ter tocado na Ucrânia, a OTAN nunca invadiu um país. Há 80 anos, nunca invadiu um país como a Rússia ou a atacou ofensivamente em sua história. A Rússia nunca atacou ofensivamente a Ucrânia em sua história. Em contraste, os países que almejam entrar na OTAN possuem um histórico de conflitos com a Rússia. A invasão da Ucrânia em 2014 é exatamente o motivo, como mostram inúmeras pesquisas públicas. Eu me lembro desse período. Há apenas 15 anos, ninguém realmente se importava com a OTAN. A maioria das pessoas dizia que a organização não nos ajudava de fato. A Rússia nunca nos atacaria. Por que eles fariam isso? Não causamos nenhum problema para eles. Sempre foi a posição deles. E desde 2015 está na Constituição da Ucrânia que buscarão a adesão à OTAN. Mas adivinha? Não há um movimento real nessa direção. A Ucrânia ainda estava há mais de uma década de se juntar à OTAN, sem chances de entrada a curto prazo. A Rússia diz que essa era a causa da Finlândia e Suécia se juntarem à OTAN. Mas qual é a resposta deles a esse acontecimento? Sabe qual é a resposta? Nada. Eles sabem que não podem fazer nada. A Rússia cria desculpas. Não se engane. A Rússia invadiu a Ucrânia por escolha própria, optando por se envolver com terrorismo, não por causa da OTAN. Sim, 100%. Também temos o clipe de que você estava falando dos drones tirando o que é isso, os containers, sim. Então eu vou com o público rapidamente. O helicóptero decolou novamente. Não entendo nada de onde ele decola. Lá está o palhaço. Ambos não fazem sentido. Oh merda, foda-se sua mãe. Até onde a tecnologia chegou e por que diabos ainda estamos trabalhando atrás do volante, droga? Além disso, também temos um clipe que 100% não podemos mostrar no YouTube, onde eu acho que um desses containers terminou de enviar drones. Então, algum cidadão entrou ou alguém entrou e então ele se autodestruiu. Espero que o público entenda o que eu quero dizer. Então não podemos lidar com isso porque temos a confirmação de que esse cara não está mais aqui. Então, sabe o que é interessante? Eu estava conversando com Malcolm Nance, que é meu amigo, e Malcolm fez um ponto muito bom. Ele disse, sabe o que eu aposto que os ucranianos estão fazendo? E tenho certeza de que ele está certo sobre isso. É que eles, sem dúvida, envolveram alguns dos melhores fabricantes de drones dentro da Rússia, alguns dos maiores produtores de peças específicas, peças estrategicamente importantes que são difíceis de conseguir. E por que a Ucrânia faria isso? Há uma razão muito simples. Agora, eles os queimaram. Esses indivíduos serão investigados pelas autoridades russas e possivelmente neutralizados. Isso significa que a Ucrânia também eliminou alguns daqueles que representavam uma ameaça a ela ao produzir drones russos. Isso também é uma grande jogada. Então, temos mais do que simplesmente as várias bases aéreas dentro da Rússia. As 4 bases aéreas que foram atacadas
Temos a base naval que foi atacada, que atacou o submarino também. Um submarino nuclear foi atacado por drones ucranianos. Temos também o fato de que podemos ter atrasado significativamente a capacidade da Rússia de criar drones, mesmo dentro de seu próprio país. Sim, isso foi... Eu acho que fizemos um vídeo sobre isso, mas a Rússia só tinha... É aqui que é tão interessante. A Rússia só tem uma fábrica de produção de fibra óptica, e eu acho que no início de fevereiro alguém postou sobre isso, como uma conta aleatória do Twitter em fevereiro, algo que ele postou sobre isso. Seria interessante se a Ucrânia destruísse essa fábrica. 2 semanas depois houve um ataque à fábrica, então eles estão recebendo informações do Twitter também. É insano. A Ucrânia foi atrás de tantas coisas estratégicas, eles foram atrás disso. A indústria do petróleo faz muitas notícias, pois causa um grande estrondo quando atingida. Mas eles também foram atrás da melhor inteligência artificial dentro da Rússia, especificamente aquelas usadas pelo exército do governo russo. Atacar esses alvos seria um grande revés para o exército russo, considerando suas opções limitadas. Eles não podem simplesmente baixar o ChatGPT, eles são limitados, e o fato de que eles continuam indo atrás disso, indo atrás desses outros alvos, diz muito. Mas uma das coisas que isso diz é que provavelmente há conluio vindo de dentro do lado russo. Há muitos indícios de que há pessoas dentro da Rússia que estão fornecendo informações para os ucranianos, seja por dinheiro ou por interesse a longo prazo, ou estão esperando evitar sanções no futuro. Há pessoas traindo a Rússia dentro da Rússia, e eu te asseguro que para Vladimir Putin, isso é um pensamento ainda mais assustador. O mais assustador é a possibilidade de um inimigo ainda mais próximo, além do ataque a todas as bases que já ocorreu. Dentro sim. E quem é? Os comentários estão muito positivos sobre tudo que você está dizendo. Alguém mencionou que adora o seu entusiasmo, Jason. Até temos um comentário em russo. Tenho que dizer que estou um pouco eufórico. Geralmente não estou em um humor tão, digamos, encantado falando sobre guerra. Mas hoje foi um grande revés. Como eu disse, em 84 anos, desde 22 de junho de 1941, aquela manhã quando a Operação Barbarossa foi lançada pelos nazistas contra a União Soviética, eles invadiram, destruíram mais aeronaves. Mas não foi tão estrategicamente importante quanto a aeronave foi destruída hoje. Hoje foi a maior perda única para a Rússia em mais de 80 anos. Talvez na história, 34% dos bombardeiros estratégicos da Rússia, que são usados para ataques nucleares, não podem mais ser usados. Isso é enorme. Você tem acompanhado a Rússia por décadas, cerca de 20 anos, certo? A propósito, o canal do Jason está logo acima no chat. Definitivamente confira e se inscreva. Ele fez ótimos vídeos apenas na última semana. Se você está acompanhando esta guerra e quer saber mais, confira o canal dele. Mas algo interessante que alguém mencionou isso é uma grande escalada? Isso coloca a guerra em um nível diferente? Como você veria isso? Eu não diria que é uma escalada, mas uma continuação natural dos eventos que muda a guerra. Pois agora a Rússia, fisicamente, é o capacitor. Tenha em mente que a única força da Rússia é ser um país pobre. Sua economia é menor que a economia da Itália, apesar de ser um país enorme. Olhe no mapa o quão grande é a Rússia. Olhe onde está a Itália. É um país que é muito empobrecido e quebrado e adivinhe, a única coisa que tinha era essa ideia de que poderia projetar força especificamente através de sua frota nuclear, seus bombardeiros estratégicos. Mas quando não tem isso, o que a Rússia tem para projetar força? E apenas se coloque no lugar de alguém na Casa Branca. Se a Rússia não tivesse armas nucleares, alguém se importaria com o que a Rússia pensa? Eles não são um grande jogador globalmente. Eles não são. Economicamente, eles não são. Mesmo quando você considera seus aliados, que são aliados da China. China, menos de 2% do seu comércio é com a Rússia. O comércio com os Estados Unidos da América, União Europeia e aliados na Ásia é 15 vezes maior. Quando se trata da Índia, a proporção é aproximadamente a mesma. O fato é que a Rússia é um parceiro muito pequeno para todos os seus grandes aliados. A Coreia do Norte pode ser um parceiro maior, mas quem se importa de fato? É um poder econômico com o qual realmente competimos? Não. A Rússia é um país pobre e empobrecido, e isso não é uma escalada. Isso decapita a capacidade da Rússia de projetar força e atacar cidades ucranianas.
O general Ben Hodges sempre diz que é melhor ir atrás do arqueiro do que das flechas, e é exatamente isso que a Ucrânia está fazendo. Sim, e Ben Hodges, alguém que conheço há muito e por quem tenho grande admiração. Conversei bastante sobre isso, como amigo, e disse o que realmente deveria acontecer. Se estivesse no lugar dos ucranianos, diria: você tem que ir atrás dos arqueiros, não das flechas. Se for atrás daqueles que estão disparando os mísseis na Ucrânia, usando esses mísseis balísticos, é exatamente assim que você impede futuros ataques. E adivinhe, você não acha que a Rússia vai ser muito mais cautelosa? Neste ponto, para trazer essas aeronaves mais perto da fronteira ucraniana, eu te asseguro que isso foi um grande alerta para eles. E isso os atrasa. Como falo muito no meu canal do YouTube, a Rússia é um país que gosta de se mostrar forte e duro. Mas é como um valentão. Se você der um soco bem forte no rosto dela, ela realmente é assim. A chance de ele vir e te provocar novamente diminui muito rápido. A Rússia é um país que não tem a capacidade militar, econômica ou política para lutar uma guerra séria. E é por isso que não conseguiu tomar a Ucrânia, apesar de ser substancialmente maior, tanto militarmente quanto economicamente, além de ter tudo necessário para fazer isso. Por que falhou? Porque a Rússia, no final das contas, é um país muito fraco. Tenta projetar o oposto, mas os fatos falam por si só. Sim, e o que mais eles poderiam intensificar? Eles têm gritado sobre guerra nuclear o tempo todo, dizendo: vamos lançar mísseis nucleares a qualquer momento. Para aqueles preocupados com a guerra nuclear, acho totalmente irrealista por vários motivos. Sendo um dos mais simples o fato de que a Rússia não faz a manutenção adequada de suas armas nucleares. Alguém realmente fez essa pergunta, sim. Armas nucleares são realmente caras. Não é barato, não é como se você apenas criasse essa coisa e ela ficasse lá, em uma caixa. Você precisa verificar se funciona. A Rússia não está fazendo isso, e aí surge o problema. Vamos imaginar uma situação hipotética. Que amanhã Putin decide, sabe, eu vou apostar tudo, vou jogar algumas bombas nucleares, lançar algumas bombas nucleares em Kiev. Ok, imagine se elas não detonassem. Imagine se apenas ricocheteassem. Então, ele teria mostrado ao mundo inteiro que ele é impotente, o imperador está sem roupas, sua capacidade nuclear de ataque, na verdade, não existe. Rússia deixou de ser um país capaz de projetar força para um país que mostrou que está nu, impotente e incapaz de cumprir suas ameaças. E se você não pode cumprir suas ameaças, seu valor na geopolítica é nulo. E adivinha quem mais percebe isso? Os chineses. Iranianos, norte-coreanos e aliados da Rússia percebem e questionam se devem continuar apostando neste líder. Isso pode acabar muito mal para nós. Nenhum país se beneficia de estar com outro que não consegue agir sobre as ameaças que faz.